Vamos estar orando. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelos dias que o Senhor tem nos dado, pelo entendimento. Te agradecemos também, Senhor, pelas orientações, caminho, destino. Pedimos que cada casa, Senhor, seja alinhada para esse tempo e que sejam fortalecidos e fortificados para poder avançar e sobressair em nome de Jesus. Amém e amém. Veja só, vamos. Vamos ver um texto aqui. Abra a tua Bíblia em Lucas 18. É a minha preocupação, na verdade, quando falamos ou ministramos acerca disso, ou a minha preocupação em passar, colocar, transmitir esses ensinos, não é somente em chamar atenção, mas o Senhor, ele nos deixa uma direção, e ele fala acerca da parábola do juiz iníquo. Encontraram aí? 18:1. Ele diz assim: Disse Jesus, mais uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade, na mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por um tempo, não quis atender, mas depois disse: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar. Então disse o Senhor: Considerai o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorar em defendê-lo? Digo que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, pois, pé na terra? Então, veja, o Senhor está contando uma parábola, e essa parábola ela traz esse sentido de persistência, perseverança, de toda essa forma de, de resiliência, de permanecer clamando, clamando, clamando. Mas quando ele termina essa parábola, ele termina com uma característica de, tá, mas quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Essa parábola, ela sempre me chamou muita atenção, por esse final que Jesus ele determina. Ele faz uma pergunta que, quando ele vier, ou seja, no tempo da vinda dele, então ele está dizendo isso de um tempo do fim. Nesse tempo do fim, será que estaremos ou permaneceremos nele? E aí, por muitas vezes, nós vamos tentando entender o que seria isso, ou como isso pode acontecer, como nós podemos perder a fé, como nós podemos deixar a fé, como nós podemos esquecer dessa fé, como nós podemos abandonar essa fé. E aí o Senhor, então, vem mostrando em diversos fatores ou fatos. Tem o microfone aberto? Não, não, é o barulho aqui do lugar mesmo. Então ele vai dizendo que nessa temporada, ou nesse tempo,
nós poderíamos ser levados a níveis de distração tão profunda que a nossa fé seria esmorecida e a nossa fé, então, deixaria ser abalada. Esse é o motivo de estarmos reunidos nesses dias, esse é o motivo de estarmos reunidos estudando essas coisas. Porque, às vezes, vamos deixando, de uma forma sutil, a nossa fé ser abalada, a nossa fé ser roubada, a nossa fé ser contaminada. Cada ação desse espírito, cada vez que esse espírito age, e nós permitimos que ele, nós permitimos ser usados por eles, ou sermos atacados por eles, ou seja, ser usado por ele como uma ferramenta, ou ser vítima dele. Então, cada vez que isso acontece, o que a gente pode fazer? Permitindo que a nossa fé seja abalada, ou a nossa alma fique ferida, ou fique chateada, ou se posicione de uma maneira que, ao fim, a nossa fé vai sendo totalmente abalada e vamos perdendo a verdadeira fé. Então, as nossas orientações e esses propósitos é para que possamos manter firme a nossa esperança, inabalável a nossa fé, e com a esperança sempre mantida acesa, e que nós não entramos nessas distrações e distorções dessa temporada. Bem, esse é o objetivo. Eu só vou tentar mudar de localidade, ver se melhora o som, só um pouquinho. Vamos lá. Dá para ouvir melhor? Dá para ouvir bem, né? Tá de boa. Então vamos lá. Então veja que o Senhor, ele vem então trazendo essa característica sobre permanecer e manter a fé. Pois bem, então veja só. Nós viemos então tratando essa semana acerca do espírito de Abigail. Perdão, Abigail não, de Mical. E Mical é aquela que perde o respeito. Uma das frases, né, que até a pastora Fátima colocou, né, que eu achei interessante, é a esposa de Davi que não deixou de ser filha de Saul. Ou seja, é aquela que casou com Davi, mas não quis abandonar a casa de Saul. E aqui nós estamos dizendo de dois reinos. Não estamos dizendo só de pai e filho, não estamos dizendo de marido e mulher. Nós estamos dizendo dois reinos. Porque, querendo ou não, ela era uma princesa. E por ser uma princesa, ela não se sujeitou a ser da linhagem de Davi. Ela desprezou. Mas desprezou depois de um problema. Ela amava Davi, ela ajudou Davi, ela andou com Davi, ela livrou Davi da morte, mas depois ela vai para uma outra casa. E o que dá a entender é que ela viveu bons momentos nessa outra casa. Tanto que o marido depois vai, né, o outro marido vai chorando, né, aquela coisa toda. Então, assim, houve uma ruptura. E quando ela vai para a casa de Davi, ela vai já com o coração ensoberbecido. Ou seja, ela teve outras experiências. E isso faz que ela comece a desprezar Davi no coração. Então, o que nós vemos tratando nessa temporada é o coração de desprezo. Veja só, irmãos, observe esse fato. Quando nós começamos a ver essa questão do coração do desprezo, ele independe do ensino, da posição, ele vai mais estar ligado ao coração idólatra do que realmente a posição, às vezes, do líder ou da figura paternal. Lembra que nós começamos a falar acerca de a expectativa que lançamos, ou seja, o que me falta, eu projeto na vida de alguém. Nós amamos essa história mexicana, ou amamos essa história do final feliz e viveram felizes para sempre. Amamos tanto que, se você assistir um filme
que o mocinho não ficou com a mocinha, que o mocinho morreu no final, você fala assim, pô, perdi meu tempo aqui, hein? Que filme chato. Por quê? Porque na nossa cabeça, o mocinho tem que ficar com a mocinha e eles têm que viver felizes para sempre. Porque essa é um anseio do nosso coração. Nós ansiamos por essa vida que vivamos felizes para sempre. Essa, na verdade, se você parar para pensar, é uma busca do cristão. As canções hoje diz isso, né? Ou seja, ó, você está passando pela prova, não tem problema. Não tem problema que você está passando pela prova, mas um dia Deus vai te honrar. Eu te pergunto, irmão, e se nada mudar? E se tudo que você está vivendo nada mudar? E se tua vida não der uma guinada como a gente espera? Tá gravando aqui? Tá gravando, né? É, e se nada acontecer? Você já parou para pensar que essa é uma estrutura que vai levantando-se? Exemplo, um dos grandes profetas, Jeremias, que ele chega a um ponto de dizer, Senhor, o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou, eu fui iludido pelo Senhor. Ou seja, chega um ponto que Jeremias ele acaba entrando em parafuso, porque ele fala assim, o Senhor me escolheu, eu sei que o Senhor me escolheu, eu sei que o Senhor me trouxe essa comissão, mas nada está acontecendo. E aí essa é a pergunta, e se nada mudar? Dá para pensar nisso? E se nada mudar? Você ainda vai conseguir servir o Senhor com alegria? E se a tua vida não der essa guinada do final feliz? E se você não vai ganhar na Mega Sena acumulada? Viu? E se nada disso acontecer? E se a tua casa não se tornar a casa do príncipe ou da princesa encantada? E se isso for uma questão que é assim mesmo, como diz o apóstolo, como diz o Senhor para o apóstolo Paulo, cara, não, você vai continuar com esse espinho, que aí a gente não sabe se era uma enfermidade, não sabemos se era um demônio, porque há uma referência que ele era esbufeteado por um demônio. Imagina, o apóstolo Paulo sendo esbufeteado por um demônio. E se no final o Senhor diz, cara, fica de boa, né? Não, nada vai mudar, tudo vai acontecer. Agora, olha um outro ponto. Eu quero chamar a vida de Moisés aqui. Você já parou para pensar que por causa do povo, nós vamos entrar na referência dele, ele perdeu a promessa. Olha a situação. Ele não vai entrar na promessa. Ele não vai entrar na promessa. Ele insiste com o Senhor e o Senhor diz, cara, não toca mais nesse assunto, eu não quero mais ouvir esse assunto. Conduz o meu povo, você não vai entrar na promessa, o meu povo vai entrar na promessa, conduza com alegria o meu povo, prepara Josué para estar no teu lugar e você não vai entrar na promessa. Só conduz o meu povo. Você conduziria com alegria se Deus falasse assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter um sonho de todos os números da Mega Sena, você vai passar para o irmão e ele não vai te dar um centavo, bom? Ele vai ficar rico, próspero e você vai continuar na tua de boa. Você não vai ficar pobre, não. Você vai ficar na tua, tá bom? Mas o irmão vai ganhar na Mega Sena, acumulada, é? E de boa, continua aí. Será que a gente conseguiria fazer isso tudo com alegria? Então, na verdade, é, exatamente, nem vai agradecer, né? Então, o fato aqui é, será que nós conseguimos servir o Senhor com alegria e não desprezar porque nada mudou? Esse é o ponto que nós precisamos terminar essa semana. Irmãos, qual é as nossas grandes expectativas que estamos colocando em Deus? E no fundo, no fundo, no fundo, não tem nada de Deus, tem mais de nós. Às vezes, eu, eu, eu cito algumas coisas, eu sempre gosto de falar, até porque
por alguns últimos momentos, né? A gente ouve as pessoas falar, apóstolo, isso aqui parece ser indireta, isso aqui parece ser derramando ferida. Não, não, é pensamentos que a gente vai tendo e conduções que nós vamos fazendo e entendendo o que acontece. Mas às vezes a gente se depara nessa longa estrada da vida de pessoas, às vezes, tentando ajeitar as coisas para você, mas que no fundo não fica bom para você, fica bom para outra pessoa. Você entendeu? Não, apóstolo, não estamos fazendo isso daqui, que vai ficar melhor. Não, vai fazer isso, não, vamos fazer desse jeito que fica bom. Fica bom para quem? Para mim ou para você? Às vezes fica bom para a pessoa, né? Porque não, às vezes a pessoa está querendo te servir com tanta alegria, mas esse servir não fica bom para você. É um trabalho a mais para você, mas a pessoa faz, porque, na verdade, o fundo, do fundo, do fundo, é, é bom para ela. E se você não permite que isso aconteça, a pessoa se frustra. Mas no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, não tinha nada que era para você. Ou seja, não melhorou para outra pessoa. Então, onde eu quero dizer aqui, às vezes nós estamos servindo a Deus de uma forma que fica bom para mim e não para Deus. Eu estou querendo fazer as coisas para o Senhor, mas no fundo não melhora nada para o Senhor, melhora para mim. Entendeu? Vai ficar ótimo para mim. E para o Senhor, não sei. Deve ficar bom para ele também, porque eu estou fazendo com tanto carinho para ele, então deve ficar bom para ele, deve ser bom para eles aqui. Mas a gente não pergunta o que realmente é bom para o outro. Nós muitas vezes queremos que seja bom para o outro, porque eu estou fazendo, e eu imagino que isso deve ser bom para ele. Mas, de fato, eu não parei para perguntar. E aí onde começa a vir as grandes frustrações. Porque nós servimos com tanto, 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 servimos com tanto anseio, com tantas coisas, mas o final disso tudo é, eram os meus anseios que estavam ali, e não o Senhor. E aqui começam as minhas frustrações. Então, de todas as frustrações que eu já vi, de todas as vezes que eu vi pessoas se frustrando no ministério, se frustrando na obra, se frustrando com líderes, se frustrando com liderados, se frustrando com o casamento, se frustrando com o empreendimento. Ou seja, todas as obras das frustrações, você vai ver que o final ou a motivação final dessa frustração era eu. Eu não consegui chegar na onde eu queria chegar. E por eu não conseguir chegar na onde eu queria chegar, eu desprezo isso no meu coração, porque eu entendi que nesse lugar, nesse ambiente, nessa questão, é, fui, fui frustrado. De fato, irmãos, Deus não frustra ninguém. Mas eu volto com Jeremias. Veja, abra em Ezequiel. Estou falando de Jeremias, mas vamos para Ezequiel. Falamos esses dias isso. Ezequiel 2. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouviu o que me falava. Ele me diz: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duras semblantes e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, eles quer ouça, quer deixa de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta.
Tu, ó filho do homem, não os tema, nem tema as suas palavras, ainda que haja sarça, espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não tema as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás minhas palavras, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Então veja o seguinte, aqui o Senhor já deu garantia, meu irmão, só fala. Ah, mas Senhor, vai dar certo o meu chamado? Não, aqui não, o interessante não é se vai dar certo ou não vai dar certo. Se você vai ser bem-sucedido ou não bem-sucedido. Se você vai crescer ou não vai crescer. Se você vai prosperar ou não vai prosperar. Se as pessoas vão te aceitar ou não vão te aceitar. Se a tua palavra vai ser ouvida ou não vai ser ouvida. E o próprio Deus está dizendo, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Quer ele ouça, eles não ouça, isso não é problema teu. Eu estou te chamando para pregar. Eu não estou te chamando para ser o Espírito Santo. Eu só estou te chamando para pregar. Vai lá pregar. Mas, Senhor, mas ninguém está ouvindo. Não, vamos dizer, daqui é a minha parte. A tua parte só prega. Só faça. Ah, mas eles não estão aceitando. Não, peraí. Você não está entendendo. Isso não depende de você. É aquilo que nós já falamos. Você imagina, irmãos, você com o chamado de Noé. Dá para pensar nisso? O Senhor diz assim: eu tenho uma grande obra para você. Vá e pregue por 20 anos nessa nação. E só a tua casa vai entender tua mensagem. Que legal. Assim, maravilhoso, né? Imagina isso. Pregue por 20 anos. Estou falando 20 anos, não é nem 120 anos. 20 anos. Você vai pregar 20 anos. Você vai ter um ponto de pregação. Pregar 20 anos. E ninguém vai se converter. Mas continue pregando. E aí? Será que depois de 2, 3 anos que ninguém pisou na tua igreja, você estaria frustrado porque ninguém pisou na tua igreja? Você entende que muitas vezes nós nos frustramos porque já entramos em uma egrégora que eu tenho que ter grandes resultados, mas às vezes nós não entendemos o que o Senhor está chamando. Então, as grandes expectativas, por isso que nos tornamos Mical, por isso que desprezamos, porque não estamos compatíveis com o governo que está regendo. Lembra? Ela estava com Davi, mas ela ainda estava com o coração pertencente à casa de Saul. Ela estava no reino de Davi, mas ainda estava pertencente ao reino de Saul. Então, esse aqui é o problema. Então, eu quero deixar aqui é, alguns conselhos. Eu vou dizer assim, conselhos que eu aprendi ao longo desse tempo. Primeiro, conselho a pastores e líderes. Queridos, qual é as suas expectativas para o ministério? O que move o teu coração dentro do ministério? O que, na verdade, é o anseio do teu coração? Primeiro ponto que eu vejo nessa questão de ser um pastor é que nós pegamos o pastoreio e aplicamos o pastoreio dentro de uma metodologia que nos ensinaram. E o que nos ensinaram é que nós estamos trabalhando ao Senhor quando servimos uma estrutura de pedra e servimos uma instituição, e ali nós damos a nossa vida inteira para construir uma comunidade, construir um prédio, construir um serviço e um sistema que passa a ser uma cidade dentro de uma cidade. Então, nós criamos o nosso próprio sistema de vida, reuniões, aconselhamentos, atividades. Então, as pessoas rodam em torno daquela roda gigante, que chamamos de igreja, que chamamos obra de Deus,
E ali, então, administramos todas essas pessoas e tarefas. E passamos, então, a administrar e sermos prefeitos dessa cidade que nós estamos criando. Seja de 10 pessoas, 50 pessoas, 500 pessoas. Então, quanto maior essa microcidade, ou essa cidade dentro da cidade, quanto maior esse sistema, mais trabalho eu vou ter. Então, eu passo a ser esse governante, esse prefeito. Mas eu pergunto, se tirar esse sistema da gente, conseguimos ser pastor ainda? Ou vamos sair disso e de novo plantar isso? A pandemia nos ensinou e nos mostrou que nós não conseguimos. Porque as pessoas continuaram criando seus modelos para manter tudo isso funcionando. Porque aprendemos que ser pastor é conduzir um sistema eclesiástico, e esse sistema eclesiástico, ele é a obra de Deus. E quando alguém tenta nos tirar isso, então entendemos que é o inimigo que está tentando contra as nossas vidas, nos tirando desse sistema. De fato, nós não preocupamos um pouco com as pessoas, nós preocupamos com o sistema. Então, todos aqueles que confrontam esse sistema são os vírus do sistema. E aí, nós começamos a combater. E entendemos que nós temos que deixar toda a nossa vida para manter esse sistema. Deixamos a nossa vida, deixamos a nossa carreira, deixamos a nossa economia, e entendemos que agora nos tornamos um grande prefeito, e nessa prefeitura somos assalariados, e ali eu tenho que fazer um bom serviço. E o tempo vai passando. 10 anos, começamos muitas vezes jovens, com toda a força, o tempo vai passando, o tempo vai passando, e você não se torna perito em nada, você se torna um bom administrador dessa prefeitura gospel. Mas, no decorrer desse negócio, vai aparecer os outros políticos que vão olhar para isso e dizer, cara, eu sou um melhor prefeito do que esse prefeito. E, dentro disso, nós vamos começar as nossas guerras. Mas, na verdade, se somos assalariados, se somos um bom administrador dessa prefeitura, nós vamos ter que trabalhar para os súditos, ou trabalhar para a população dessa cidade. Eu tenho que ser um bom prefeito, eu tenho que servir bem. Mas dentro desses daí vai ter os poderosos, os ricos, e eles, os famosos chamados donos da igreja, e toda igreja tem os seus donos da igreja, aquelas pessoas que se acham que com os seus dízimos e ofertas eles são necessários, e se eles saírem dali, meu irmão, você vai ficar sem salário. E o pior, que vai ficar sem salário. O pior agora é que essa pessoa está 10 anos, 20 anos, 30 anos. Ele começou com seus 30, com seus 20, agora tem 50, tem 60 anos. O que eu vou fazer agora com 60 anos de idade? Nunca trabalhei fora. Nunca fiz nada além de igreja. Então, a gente acaba submetendo e andando conforme o sistema vai falando. Porque criamos um sistema e esse sistema agora acaba nos dominando e nós vamos seguindo isso. É uma roda que gira e nós vamos girando em torno dessa roda. E aí começa, então, que é o que nós falamos ontem, esses líderes agora não aguentarem mais estarem morrendo, porque agora há uma pressão espiritual, mas também há uma pressão interna. Como é se imaginar a vida de Moisés? É para pensar a vida de Moisés? A pressão que esse cara vivia. Deixou tudo,
família para um lugar, ele com pressão de povo, Moisés querendo comida, Moisés queremos isso, Moisés queremos aquilo, Moisés falta isso, Moisés falta aquilo, Moisés, 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 até o ponto que um dia ele, irado, ele fere a rocha que é Cristo, e por causa disso, ele simplesmente perdeu a promessa. Quantos dos pastores estão perdendo a promessa por causa do sistema? Estão perdendo filhos, estão perdendo casamento, estão perdendo saúde, estão perdendo a vida, estão perdendo a alegria de viver, estão perdendo a esperança, estão perdendo Deus. E aí você fala, mas Deus quer que a gente faça isso, Deus quer o nosso sacrifício, Deus quer que a gente faça isso, é Deus, porque é nobre, mas aí a gente vai ver que de fato nós não estamos fazendo para Deus, estamos fazendo só para um sistema que estamos construindo, que vai virar uma grande Babilônia, vai virar uma grande confusão, vai virar uma grande monumento, e falamos que isso é Deus. O que eu tenho reparado ao longo do tempo é que muitos pastores depois não aguentam mais, não conseguem mais sair disso. Sabe, irmãos, eu estou dizendo agora, como eu digo, eu estou colocando aqui experiência. Eu comecei meu ministério, eu tinha 21 anos de idade. E eu pastoreava um ministério, pastoreava uma igreja, uma congregação. Antes de sair o Senhor falar do apostólico, a primeira coisa que o Senhor começou a incomodar meu coração, sabe o que foi? Foi ver o meu primeiro pastor, o segundo pastor, na verdade. O primeiro pastor foi aquele que eu falei ontem, né? Eu fui um radical, e tenho dó dele até hoje. Mas o segundo pastor eu já tinha aprendido muita coisa. Esse pastor foi um pastor, assim, extraordinário. Pastor, pastor, pastor nato. Eu, eu entrei, me converti na Presbiteriana Renovada, e ele foi um dos que estavam na renovação. Ele perdeu, ele não entrou na promessa. Ele estava é, ele estava quando o Espírito Santo desceu na Presbiteriana do Brasil. Esse pastor ele estava, e ele foi um, ele era um patrimônio, né? Ele pegou a motinha, ele tinha uma motinha, uma XR, não sei das contas, antiga, foi para Rondônia, acho que saiu do Paraná, acho que foi de Arapongas, alguma coisa ali, que começou o movimento, né, da presbiteriana, e ele vai para Rondônia, de moto, desbravar. Ele praticamente foi o que desbravou ali, levando o evangelho, abrindo as igrejas, fazendo. No final da vida dele, ele morreu em uma cidade, em uma igreja. Sabe assim, você já está velho? Fica aí, fica aí, fica aí. Assim, já não rende mais. E olhando para isso, depois de um tempo pastoreando, sabe o que me veio? Começou assim, eu nunca tinha pensado nisso. E algo começou a bater no meu coração. Eu tenho o dom, eu sou o dom. Mas assim, a minha esposa também tem. Mas ela é do jeito dela, eu sou do meu. E eu estou aqui, levantando igreja, fazendo, dentro de uma congregação, né, de uma denominação. E aí veio o ponto de interrogação. Se o Senhor me levar, olhando para aquilo que ele tinha, que esse meu pastor tinha vivido, eu comecei a pensar exatamente isso. Levanta a congregação, vem a denominação e diz assim: olha, muito bom o teu trabalho, teu marido foi muito bom, está chegando outro pastor aí, vai com Deus. E de repente,
simplesmente, vamos embora, né? Aí fica filho, fica esposa. Isso começou assim a entrar no meu coração. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo, né? Para quem que realmente eu estou trabalhando? E aí, depois disso, o Senhor começou a ministrar outras coisas no meu coração. E aí eu fui fazendo várias provas com o Senhor, creio que muitos já ouviu, né, provas que eu fui fazendo e tal, beleza. Até chegar na conclusão disso, o que eu vivo hoje. Mas o fato aqui é, pastores, por que que muitas vezes nós nos sujeitamos? Por que que muitas vezes nós nos sujeitamos a certas coisas? Porque de fato a gente não sabe fazer mais nada. E nos ensinaram que nós temos que fazer isso. Tá, mas quem nos ensinou? A Bíblia ou a religião? Começa a ver, começa a ver a história. A nossa referência é o apóstolo Paulo. Mas peraí, o apóstolo Paulo fazia tendas. Ah, mas ele fazia para sobreviver, porque ele não queria ser pesado. Não, querido, ele fazia tendas. Eu sei que muitas vezes o Senhor vai nos chamar para fazer algumas coisas, mas o que eu estou dizendo é, há tempos e tempos. Será que nós nos profissionalizamos em alguma coisa? Será que somos referência em alguma coisa? Se não existir o prédio igreja, será que nós funcionamos? Se não existir congregação, será que conseguimos manter a nossa família? Muitas vezes não. Nós só conseguimos ser pastores se tiver um prédio funcionando, se tiver um sistema funcionando. E se a gente estiver aqui debaixo da árvore de novo, a gente consegue pastorear sem esse sistema? A gente consegue conduzir? Fato é, que eu tenho dito é que você exerce a função de pastor ou você tem a essência do pastor. Porque se você tem a essência do pastor, do líder, aonde você estiver, você vai liderar. José, na cadeia, líder. Na casa de Potifar, líder. No Egito, líder. Fazendo sempre a vontade de Deus. Porque nós não fazemos o ministério, nós somos o ministério. Então, um dos pontos aqui, eu digo, terminando essa semana, pense um pouco nisso. Pense um pouco naquilo que de fato é ser pastor. Porque eu entendi que, na verdade, o pastoreio não é você trabalhar para uma congregação, mas é você ser pai de pessoas. Então, veja só, os filhos precisam dos pais e não os pais dos filhos. Entenda isso. Os filhos seguem os pais e não os pais aos filhos. Os pais transferem para os filhos e não os filhos transferem para os pais. Então, de fato, nós mudamos a inversão. Quando Roma ele vem, ele traz a inversão contrária. E nós, então, começamos a ser dependentes e paramos de ser os que liberam. Nós, em um momento da história, nós não fizemos isso só na igreja, nós fizemos isso dentro do sistema familiar. É os filhos que governam a casa e não mais os pais que governam a casa. Então, de fato, é o poste que está mijando no cachorro e não o cachorro no poste. E por isso que nós estamos vendo todo esse sistema dando errado e todas essas coisas sendo é, deformadas. Então, veja só, irmãos, os, os ministros são os dons de Deus para o povo. E não é chegar a você, preciso de mim. Não, não. Mas eu estou dizendo que o posicionamento de uma figura paternal, eu creio que essa é a visão de Deus para o povo. Aquele que transfere, aquele que libera. E aonde você estiver, você vai transferir e você vai liberar. Aonde você estiver, você vai ensinar as pessoas a temerem o Senhor. Seja você sendo um professor, um médico, um pedreiro, um zelador, um mecânico, seja você um engenheiro, seja você quem for, seja você
um aposentado, seja você, seja o que eu fui entendendo ao longo do tempo é que nada impede de você entrar em uma estrutura é, é, natural, levando e sendo pais de pessoas, levando essas pessoas a seguirem não o prédio, mas a Cristo através da direção que você tem dado. Então, por isso que eu tenho visto muitas famílias pastorais desistindo do ministério, porque está sendo pesado carregar a igreja. Mas, na verdade, é porque está sendo pesado, porque quando nós levantamos uma torre de Babel, sempre vai ter confusão. Comece a pensar que você não é funcionário de uma igreja, mas você é pai de um povo, que você está levando eles a temerem ao Senhor. Se preocupe somente em instruir esse povo a temer o Senhor. E filhos virão, filhos vão embora, enteados às vezes chegam, que não é filho, mas é enteado, ele emprestado, de repente vai embora. Né? Então, é natural e nós não vamos nos decepcionar. Por que não vamos nos decepcionar? Porque estamos trabalhando para o Senhor e não para a instituição. Então, a primeira coisa que, assim, é uma coisa que eu aprendi. Os tempos estão mudando. E até quando o Senhor já nos deu um sinal na pandemia? Até quando o sistema igreja vai continuar aberto? É para pensar nisso? Será que a gente não aprendeu ainda com a pandemia? Será que a gente ainda não, não se ligou e a gente não está visualizando que, irmão, vai entrar em colapso, esse sistema vai ser proibido de funcionar, a verdadeira palavra vai ser proibida de ser pregada. A, 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 a ideia do grande avivamento que vai mudar o mundo, até hoje eu não encontrei isso na Bíblia, entendeu? Eu só encontrei, pelo contrário, dizendo que os tempos ficariam ruins, que a igreja estaria dormindo, que haveria perseguição, que haveria tempos nunca vividos na face da terra. Então, será que a gente não está esperando uma filosofia acontecer, que tudo vai melhorar, e a gente está esperando que a igreja passe a dominar o mundo, e na verdade o mundo está caminhando para ser dominado pelas trevas? Então, o que que a gente precisa entender aí? Conselho: especialize em alguma coisa. Seja alguém especializado em algo. Seja e faça bem feito algo. Ah, mas apóstolo, eu só sei pregar. Beleza, querido? Então, faça isso com excelência. Não fique mantendo circo e pão. Vá cuidar de pessoas, então. Não interter pessoas dentro de um sistema. Você entendeu? Mas vai ensinar pessoas. Vai ensinar pessoas. Vai treinar pessoas a fazer isso. Ou seja, o sistema só é um agregado e não um determinante. Esse é um conselho, né, para essa temporada. Não sabemos até quando isso vai funcionar. Eu, pelo menos, não sei. E por isso muitos estão feridos e estagnados. Porque cada dia mais está se tornando mais difícil manter esse sistema funcionando. E nós estamos gastando muita força para fazer isso. Não estou dizendo para você largar isso. Estou dizendo para você largar de ser pastor. Estou dizendo para você entender que servir o Senhor e fazer a obra do Senhor é plantar no coração das pessoas a semente da eternidade. Isso é fazer a obra do Senhor. O restante é administrar uma igreja, que eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo que, dependendo como você levar, você pode sim se frustrar.
Porque em toda instituição vai ter os donos da instituição. E se você se mantém como o funcionário dessa instituição, você pode ter certeza que você vai sofrer. E aí entra muitas famílias de pastores que, como que eu posso dizer, que hoje estão frustrados. Filhos que não pisam mais na igreja, porque viram seus pais sendo esmagados dentro de uma congregação. E aí vem uma ideia, por exemplo, há uma ideia, há uma egrégora que muitas vezes fica. Isso daqui eu falo, é, porque como eu me posiciono mais como pai e não como pastor, para mim é muito simples, né? Aí a pessoa fala, o apóstolo expulsa as pessoas. Não expulsa. Mas para mim é simples, irmão, você não quer caminhar comigo, cara, daqui você não vai me tirar. Então, faz o seguinte, caça outro pai. Você entendeu? Para mim é simples. Porque da minha posição você não tira. Então, eu não tenho medo de perder posição, porque você pode me tirar do prédio, mas você não me tira da minha posição. Então, vocês podem reivindicar um prédio, mas vocês nunca vão reivindicar a minha posição. Então, eu aconselho, busque outra pessoa, porque eu já não quero fazer mais isso. Então, às vezes, eu chego para as pessoas e digo isso, cara, busque uma outra pessoa. Eu não quero mais te pastorear, porque eu tenho o direito de não querer. Como você tem o direito de não querer andar comigo, eu também tenho o direito de não querer te pastorear. E aí, isso choca as pessoas. Quando eu chego e falo, olha, faz o seguinte, a partir de hoje eu não sou mais o teu pastor. Procure um outro pastor. Mas após você não pode. Eu posso fazer isso. E não só posso, como eu faço isso. Ah, mas isso não é bíblico. Quem disse? Jesus disse: corrige uma vez, corrige duas, corrige três. Se não aceitou, consideram como um gentil e publicano. Ou seja, veja só, essa é a característica. Então, isso é tão anormal hoje, é tão anormal que o pastor ele tem que aceitar tudo. Ou seja, a pessoa vem, faz, e nós temos que aceitar, porque a gente, como diz, o cliente sempre tem razão. O cliente sempre tem razão. Exatamente. Então, veja só, nesse ponto, nos posicionamos como pai. É óbvio, né? Ficar tirando pessoas de igreja. Mas cara, você não está sendo edificado comigo, você não está mais andando comigo, o teu coração já não está mais ligado comigo. O que você está fazendo? Eu falo isso, pessoa, o que você está fazendo? Não perca tempo, procure um outro pai, porque você vai ficar aqui, assombrando a igreja, dois, fazendo raiva, e três, passando raiva. Porque você vai entender que toda palavra é uma indireta, você vai entender que todas as coisas você está sendo excluído. Ou seja, você já não está mais aqui. Então vá assombrar outro lugar, né? Aqui não. Brincadeira à parte, mas né, eu tenho direito. Então, nesse ponto, é, não é ser autoritário, é ser pai. Então, aprenda isso. Aprenda aprenda a andar nesse contexto. E você, como discípulo, veja, caminhe e trilhe uma caminhada de excelência. Irmãos, o que eu sempre digo? Nós, muitas vezes, já estamos tão habituados a manter o sistema e entendemos que o sistema é fazer a vontade de Deus, que eu já não estou mais no coração naquele lugar. Eu não estou dizendo para você sair. Eu estou dizendo, cara, conserta. Porque você vai estar num lugar onde esse lugar não vai te abençoar. É o que eu sempre costumo dizer. Tem pecado, que é pecado, a prostituição, a adultério, a mentira, a falsidade,
a malignidade, cara, o que você está fazendo? Mas não tem nada disso, mas não sei, no coração. Não, não, resolve o teu coração. Resolve o teu coração, porque senão você vai ficar num lugar. E esse lugar vai ser um lugar simplesmente que não vai fazer nada. Ou seja, você não recebe mais nada dali, porque o teu coração está desprezando. E toda vez que eu desprezo no meu coração, eu não frutifico mais. Lembra? Por que eu não frutifico mais? Porque a semente dessa pessoa não cai mais na minha terra. Então já não há mais frutificação. E aí a pessoa gasta 20 anos, 30 anos no lugar que ela não vai frutificar. Ainda é para eu sair? Após? Não, não. É para você consertar teu coração. Conserta o teu coração. Resolva o teu problema. Resolva. Busca resolver o teu problema. Então, ao fim, veja só, ao fim dessa semana, tratamos acerca de Mical, o que despreza o coração, o que despreza no coração. Líderes, não faça do ministério. É, é como que isso? Não faça do ministério o teu bezerro de ouro. Seja um profissional. E se é para você ficar só na igreja, seja excelente. Bem? Seja excelente. Seja uma pessoa de excelência. Ensine. Seja pai do ministério. Se você é uma ovelha, não faça que o trabalho do pastor seja penoso. Porque muitas vezes nós somos responsáveis de destruir os verdadeiros e permitir que os falsos os liderem. Então, veja, não faça com que o trabalho dessas pessoas seja agoniante. Em Hebreus diz isso, né? Acho que é Hebreus. Não faça com que os pastores trabalhem, que seja penoso o trabalho pastoral. Sabe aquele filho que faz o trabalho dele? Sabe aquele filho que faz o pai desistir de ser pai? Você já viu isso? Aquela pessoa que tem um filho e fala assim, meu Deus do céu, você vai ter outro filho? Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Um filho tá bom. Não sei se aqui tem família que já teve isso, né? Um filho tá bom, não quer mais um não. O filho dá trabalho demais da conta. Mas na verdade não era para ser assim. Às vezes tem filhos naturais, eu estou dizendo, que faz com que o trabalho de ser pai e mãe seja tão penoso que isso vira um trauma. Às vezes tem discípulo que faz com que o trabalho de pastor seja um trauma. E tem pastor que faz com que a vida de discípulo também seja um trauma. Mas uma coisa eu digo, o líder sempre vai ser o espírito do povo. Sempre entenda isso. Ou seja, cada povo tem um pastor que merece. E cada pastor tem uns filhos que merece. Então, veja só, irmãos. Não permita, não permita que seja penoso. Seja a vida de discípulo ou a vida de pastor. Seja penoso. Seja profissional. Profissional, me diz assim, seja excelente, essa seria a palavra. Seja excelente. Isso para mim foi o que fez diferente a vida de Daniel e de José. O espírito da excelência estava sobre eles. Que o espírito da excelência repousa sobre vocês. Para que vocês não precisem instituir ídolos na vida de vocês. Por que que muitas vezes nós nos ofendemos e nos decepcionamos? Porque elevamos o nosso padrão e, por causa das nossas faltas, nós queremos que alguém supra isso. E aí elevamos uma expectativa que essa pessoa vai ser, vai fazer, vai, é, vai suprir algo. E
ela nunca vai suprir. Eu vejo isso nos casamentos, ou seja, mulheres que não foram supridas e casam com o marido, e o marido ele vai ter que suprir o lugar do pai, que nunca vai suprir. Homens que casam e quer que a esposa supra um lugar da mãe, ou supra um lugar de pai também. Discípulos que querem que o pastor seja Deus na vida deles. Pastores que querem que os discípulos supram as necessidades deles. Ou seja, um querendo suprir o outro. Aonde há falta, haverá um excesso. E toda decepção vai vir por causa de um padrão elevado que construímos. Aonde eu crio uma expectativa, eu sou frustrado. Gente, por que Jesus nunca se frustrou com o homem? Porque tinha uma palavra, e Jesus conhecia o coração dos homens. Jesus nunca se frustrou com ninguém. Jesus não foi para a cruz na época, que se eu soubesse que era para fazer isso daqui, meu irmão. Eu não tinha vindo, não. Jesus nunca se frustrou. Já para pensar que Jesus fez e terminou com meia dúzia de gente no pé dele? Literalmente meia dúzia. E se acha que for meia dúzia é muito? Então por quê? Porque ele não se frustra, ele veio fazer o trabalho dele. Então, aonde eu me frustro? Quando eu crio uma expectativa, e geralmente uma expectativa tão elevada, que nem eu dou conta de suprir. Então, abaixa, queridos, padrões, por isso que nós falamos da simplicidade, abaixa os padrões e segue. Faça o que foi proposto. Siga o Senhor. Seja excelente nessa terra. Seja uma pessoa bem-sucedida. Seja uma pessoa íntegra, inteira, plena, completa. Para de levantar os ídolos. Para de querer que alguém represente você. Represente-se diante de Deus. E quando você se submeter a uma autoridade, você se submete no coração pleno e correto. Você não espera reconhecimento, você serve, porque você já sabe quem você é. E você não serve porque você está esperando alguém te fazer alguém. Você já é, e por isso você serve. Simples. Um bom trabalho, ser excelente, sempre vai te levar para um nível de estabelecimento. Pô, tranquilo. Nem só faça o que está proposto. Percorra a carreira, guarde a fé, que isso vai te fazer pleno. Bem? Lá, diga comigo assim, meu pai, eu te peço perdão por buscar o sucesso em vez de servir o Senhor e a igreja. Te peço perdão pelas preocupações comigo, ao invés de derramar na vida dos outros ou me preocupar com os outros. Pai, eu te peço perdão pelo envolvimento como um espectador passivo, ao invés de ser um contribuinte ativo. Te peço perdão pelo elitismo, te peço perdão pela religião civil, em vez de uma fé profética cristã verdadeira. Peço perdão, Senhor, pela divisão em vez da unidade. Peço perdão pelos valores seculares que se opõem aos valores do alto. Peço perdão pela competição em vez da cooperação.
pela manipulação em vez da dignidade humana, pela falsa segurança em vez do compromisso radical, pelo isolamento em vez da participação. Peço perdão, Senhor, pela avareza, em vez do coração doador. Pai, peço perdão pelas facções, em vez da unidade do corpo. Pai, te peço perdão por todos os valores errados, em vez de os valores corretos da tua palavra. Que ao fim dessa semana possamos prostrar o nosso coração diante do Senhor, consertar as nossas motivações, nos posicionar no meio da sociedade e sermos homens e mulheres de excelência, que trarão a glória do Senhor na face da terra. Livra-nos, Senhor, da religião, mas ministra a fé verdadeira ao nosso coração. Sonda as nossas motivações e libera a tua palavra sobre nós em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmão, se você foi um Mical ou uma Mical no decorrer desse tempo, se conserte com o Senhor. Se há possibilidade, se conserte com a pessoa que você foi, teu líder, teu pastor. E se der, até lave o pé dele ou dela, com um sinal de humildade, simplicidade. Peça para o Senhor soldar os altos padrões que muitas vezes estabelecemos, como C&A. Que você possa, veja só, que você possa levantar hoje a tua oferta de paz e justiça, te tirando do lugar de esterilidade. Veja, todas as vezes que somos Mical, entramos no lugar de infrutificação no reino de Deus. Ficamos infrutíferos no Senhor. Amém? Que você levante dizendo, Senhor, me arrependo, peça perdão. E se você puder, querido, realmente peça perdão. Ah, apóstolo, mas eu não estava errado. Não estou dizendo que quem está certo ou está errado. Estou dizendo que quem é filho é nobre. Não vamos fazer o trabalho. Não vamos deixar que o trabalho pastoral siga pesado. Gente, já basta o diabo. Você entendeu? Eu vou dizer, pior do que comer o pão que o diabo amassou é comer o pão que os irmãos amassaram. Esse é pior. Então, deixa só o pão que o diabo amassou. Né? Só esse. Já tem muito trabalho. Amém, queridos? Pegue a tua ceia. Pai, ao comermos e bebemos desse pão e desse cálice, nós entramos pedindo perdão por tornar a tua obra uma religião, por tornar o ministério uma profissão, e por muitas vezes, Senhor, sermos passivos. Por muitas vezes, Senhor, sermos gerentes de uma instituição. Pedimos perdão também por plantar contenda,
por colocar pedra de tropeço, por destruir famílias pastorais com o coração de Mical. Que o Senhor, ao som do nosso coração, e que a tua vontade, Senhor, seja estabelecida sobre nós. Limpa o nosso coração, Senhor. Ao comermos e bebemos, nós nos ligamos à videira verdadeira, nos alimentamos de Cristo Jesus e somos frutíferos no Senhor. Em nome de Jesus é que oramos agora. Amém, amém e amém. Come e beba. E eu declaro cada semente plantada dessa semana, a tua igreja, a vida do teu pastor, eu declaro que uma unção de paz, uma memória de paz e justiça se levante. E se você está sendo caçado pela, pelos desertos, nós declaramos que a partir de hoje as coisas voltem a ser regadas e frutíferas, porque você sai da condição de escravo, de rebelde, para a condição de filho e filha, que se assenta na mesa e você recebe do poder da frutificação que o teu gerar físico, espiritual, emocional, financeiro, ministerial, agora seja ativado para um tempo de prosperar. Eu proclamo na concordância que os céus se abram e todos os projetos do Senhor funcionem na sua vida, em nome de Jesus. Eu tiro você pela palavra do Senhor e pela autoridade em nome de Cristo. Tiramos da dimensão da infrutificação. Arrancamos a esterilidade de Mical e proclamamos: ser frutífero. Te abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.